Vamos de questão comentada mais uma vez, e uma vez mais trazendo aí para vocês a banca Sesgran Rio, em função do concurso do Banco do Brasil, que se aproxima nesse momento em que nós estamos postando a questão. Hoje uma questão, mesmo que você não vá fazer Sesgran Rio, importante na sua tela, o assunto de pontuação. E aí está perguntando, onde é que a vírgula foi utilizada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Eu quero que você, já que você não tem a questão, que você pause essa primeira tela. São 5 opções. Na primeira tela tem 3. Com o seu conhecimento prévio, leia com toda a calma cada uma das 3 e veja se no seu julgamento, uma dessas 3 é a que está correta. Vai lá. Bom, se você pausou, agora você vai olhar a letra D e a letra E. Ah, professor, não deu tempo. Eu mandei você pausar a tela. Depois eu volto. Vê se para você o correto é a D ou é a E. Vai lá. Muito bem. Agora sim, vamos fazer como manda o figurino. Quem não pausou a tela, não é só ler, não. É pausar a tela, porque senão não vai dar tempo de você chegar de novo. Não vou ficar aqui deixando o vídeo correr até você ler tudo, não. Pause de novo a primeira parte e veja se uma dessas 3 é a única certa. Agora vejam, confiram se é a D ou se é a E. Agora sim. Vamos lá. Nos últimos tempos, nota-se que bens de consumo, como celulares e computadores, que eram artigos de luxo, estão ao alcance do povo, da maioria da população. Se você marcou a letra A, você não acertou. Ela não é a que está correta. Então, uma das coisas que a gente tem que falar sempre que a gente faz uma revisão sobre pontuação é tirar da sua cabeça aquela concepção que você já traz ao longo da sua vida, que pontuação tem a ver com o que você respira. Tá bom, se você respira, ótimo. Tá, respirou, colocou uma pausa, às vezes é pausa, mas não é questão de respiração. A pontuação, ela representa, sim, as pausas na escrita, que muitas vezes coincidem com as pausas da linguagem oral. Mas pontuação é associada à ordem frasal. Toda frase da língua portuguesa, ela tem uma ordem que a gente chama de ordem direta. E aí, essa ordem frasal, ela prevê que toda frase, na sua estrutura canônica, você às vezes encontra esse nome. O cânone é um modelo. Então, a ordem canônica é a ordem no modelo. Você começa uma frase com o sujeito, depois do sujeito você tem um verbo. Depois do sujeito você tem um verbo. E depois do verbo você tem o resto. Não interessa como é que chama esse resto. Se é objeto direto, se é predicativo do sujeito, se é adjunto adverbial. Na ordem, sujeito, verbo e o que completa o sentido, eu não tenho vírgula. Tá? Daqui para cá, respirou você ou não, não existe vírgula. Em outras palavras, eu não posso separar o sujeito do verbo por uma vírgula e nem o verbo do complemento do verbo por uma vírgula. Então, se eu digo, por exemplo, na semana do Ano Novo, os familiares se reuniram, na casa da matriarca, que é a mãe de todos. Então, na semana do Ano Novo, os familiares se reuniram na casa da matriarca. O que acontece ali? Eu tenho o reuniram-se, que é um verbo que está no plural. E o verbo reuniram-se está no plural porque o sujeito da frase é plural. Se fosse o familiar, eu diria que o familiar se reuniu. Mas como são os familiares, eles se reuniram. A frase não começou com o sujeito. Na ordem canônica, seria o sujeito. Ou seja, esse termo que está aqui,
é o que às vezes a gente encontra nos livros com o nome de termo deslocado. O termo está deslocado quando ele está fora do lugar. O que significa um termo fora do lugar? Ele não ocupa o lugar da ordem direta frasal. O termo deslocado é aquele termo que se coloca anteposto ao sujeito. O que é um termo anteposto ao sujeito? Que vem antes do sujeito. Então, um motivo número 1 da vírgula é você separar as frases com vírgula depois de um termo que começa a oração sem ser o sujeito. Ok? Vai na letra A. Nos últimos tempos, vírgula. Essa vírgula está certa. Porque nos últimos tempos, nós temos aí uma expressão que indica tempo. Ela não é o sujeito da frase. Para quem gosta de nome, isso aí se chama adjunto adverbial. Então, se eu comecei uma frase com um termo que não é o sujeito, isso tem que ser separado por vírgula. Não é esse o problema. Ok? Outra coisa, gente. Quando eu falo assim, as pessoas diante do desconhecido sentem medo. As pessoas diante do desconhecido sentem medo. O verbo é o verbo sentir, que está no plural. Ali não está escrito sente. E o verbo sentir está no plural, porque o sujeito às pessoas é plural. Qual é o primeiro termo que tem que vir na ordem direta? Sujeito. E depois do sujeito? O verbo. Ora, entre o sujeito e o verbo, apareceu um termo que ficou entre vírgulas, porque ele está quebrando uma sequência. De forma geral, isso aqui se chama termo intercalado. Está deslocado também, tá? Mas vamos chamar especificamente de termo intercalado, que ele está entre vírgulas. De modo que o termo intercalado é aquele termo que quebra uma sequência. Qual sequência que ele quebra? A sequência entre o sujeito e o verbo. Se você tirar, quando você lê o que sobrou, as pessoas sentem medo. Já tem sentido. Na letra A, qual era o problema? O problema é, nos últimos tempos, nota-se que bens de consumo, como celulares e computadores, estão ao alcance do povo. Ó, celulares e computadores estão ao alcance do povo. Que eram artigos de luxo, tinha que ficar entre vírgulas. Faltou uma vírgula aí, porque o sujeito é celulares e computadores. Verbo, estão. Os celulares e computadores estão ao alcance do povo. Logo, que era um artigo de luxo, quebrou a sequência, tinha que ter ficado entre vírgulas. Às vezes você fez e até eliminou essa aí por bom senso, pelo ritmo da leitura. Letra B. Olha aí. É importante que em todos os bairros das grandes e pequenas cidades, a internet seja considerada o principal meio de comunicação existente na atualidade. Aí sim, se você marcou a letra B, você errou também. Porque a informação é importante que a internet seja considerada o principal meio de comunicação. O em todos os bairros das grandes e pequenas cidades está quebrando essa sequência. Então tinha que ter uma vírgula depois de cidades. É importante que a internet seja considerada o principal meio de comunicação. Então, o mesmo defeito da letra A é o mesmo defeito da letra B. Eles colocaram a primeira vírgula do termo intercalado e não colocaram a segunda vírgula. Ok? Letra C na tela. Diz assim: as novas tecnologias da comunicação e da informação já existem há algum tempo e só nos últimos anos começaram a expandir e a influenciar na vida da sociedade. Letra C, também você errou. Porque o verbo é existem. E se você olhar qual é o sujeito, as novas tecnologias da comunicação e informação é o sujeito de existem.
entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. A pessoa, eu respirei, não interessa. Você respira mesmo. Ó. As novas tecnologias da comunicação e da informação já existem há algum tempo. A gente coloca uma pausa aí, com certeza. Pausa que não poderia existir. Ok? Então, não é a letra C. Vamos à letra D. A internet não pode ser considerada uma ferramenta perfeita, porque, se não for usada corretamente, acarreta consequências prejudiciais às pessoas. Você marcou a letra D, você acertou. Observem que, se não for utilizada corretamente, está entre vírgulas. Vamos tirar? A internet não pode ser considerada uma ferramenta perfeita, porque acarreta consequências prejudiciais à saúde. Logo, se não for usada corretamente, quebrou uma sequência. É um termo intercalado que, de fato, apareceu entre vírgulas. Letra D é a resposta. Agora, e a letra E? Qual é o problema? O prestígio da internet é tão grande que, se ela desaparecesse, muitas pessoas ficariam desempregadas, pois empresas seriam fechadas. Na verdade, faltou vírgula aí. O prestígio da internet é tão grande que muitas pessoas ficariam desempregadas. Se ela desaparecesse, quebrou uma sequência. E teria que ter ficado entre vírgulas. O prestígio da internet é tão grande que muitas pessoas ficariam desempregadas. Vai lá de novo. Você está vendo aí na última linha o pois? Pois empresas seriam fechadas? Nós estamos aí diante de um caso específico de pontuação. Na língua portuguesa, a palavra pois, ou ela tem que ser escrita precedida de uma vírgula, ou ela tem que ser escrita entre vírgulas. Isso vale não só para essa questão de múltipla escolha, mas isso vale, sobretudo, para a sua redação. Muitos concursos da Fundação Sesgran Rio têm redação. E toda a redação que você faz, se ela é de natureza argumentativa, você tem que apresentar uma coisa que você quiser. A ideia é sua, você pode defender uma ideia, desde que você justifique corretamente. Então, esse pois precedido de uma vírgula é quando a sua intenção é que ele seja sinônimo de porquê. E o pois entre vírgulas é quando a sua intenção é que ele seja sinônimo de portanto. Por exemplo, não fale alto, pois as crianças podem acordar. Mesmo que você não colocasse essa vírgula, não haveria mudança de sentido. Só que, como eu disse, olha, não fale alto, porque as crianças podem acordar, todo pois, sinônimo de porquê, a vírgula antes dele é obrigatória. E esse pois, sinônimo de porquê, ele é um pois de natureza explicativa. Isso aí já vale para as questões de período composto. Todo pois precedido de vírgula, sinônimo de porquê, é explicativo. Sempre foi trabalhador. Deverá, pois, se sair bem aqui na firma. Então, quando eu falo, ele sempre foi trabalhador, deverá, pois, se sair bem aqui na firma, eu coloquei aqui um pois entre vírgulas. Porque o que eu pretendi dizer é o seguinte, ó, o cara sempre trabalhou muito. Conclusão. Portanto, ele vai sair bem aqui também. Eu não falo deverá porque se sair bem. Eu falo deverá, portanto, se sair bem. Esse pois, sinônimo de portanto, ele é sempre de valor conclusivo. Então, meu amigo, por que eu estou colocando isso para você? Porque na letra E, olha lá, além da vírgula que faltou depois de desaparecesse,
Antes do pois tinha que ter uma vírgula também. As pessoas ficariam desempregadas porque as empresas seriam fechadas. Se aí tem uma ideia de explicação, faltou uma vírgula antes desse pois. A Fundação César Gran Rio tem questões de pontuação mais explícita, mais na cara do que essa. Mas não vou dizer que essa seja uma coisa impossível. Aproveitando o ensejo, eu tenho no meu site um curso de atualização 2023 para a Fundação César Gran Rio, em que existe um módulo de pontuação. Mas hoje eu estou divulgando para vocês outro módulo. Além de pontuação, o módulo 2, por exemplo, é o módulo relativo a pronome. Então, o que cai de pronome na banca, nós vamos levantar a teoria e ainda vamos fazer 5 questões ilustrativas a respeito disso, para você ver como é que faz. E vamos fazer com as 5 questões isso que eu fiz aqui agora. Resolvi as questões, analisando e fazendo um esquema para você ter como anotar e como rever. Tá bom? Então já tem pontuação, tem pronome, tem concordância verbal, tem concordância nominal, tem acentuação gráfica. Nós vamos contemplar os itens do edital. Faz uma visitinha lá para a gente. Anote o endereço: www.ricardoerce.com.br.